Saiba agora tudo sobre a história de Jó. Todo domingo estou trazendo 5 capítulos de Jó. Até o último capítulo 42. Jó sofreu muito, mas não deixou de amar a Deus. O diabo fez de tudo para que ele abandonasse Deus. Mas Jó, um homem temente a Deus, resistiu a tudo e a todos os sofrimentos que o diabo fez ele passar. O que passamos na vida hoje não se compara ao que Jó passou nas garras do diabo. Meus queridos irmãos, viver é fácil, difícil é se manter longe das tentações do mundo de pessoas cruéis e más. Hoje vamos ler e ouvir o capítulo 1 ao 5. 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. 4. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. 5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: de rodear a terra, e passear por ela. 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura temes Jó a Deus debalde? 10. Porventura tu não cercaste de sebe a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. 11. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam, e bebiam vinho, na casa de seu irmão primogênito. 14. Que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois labravam, e as jumentas pastavam junto a eles. 15. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. 17. Estando ainda este falando, veio outro, e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. 18. Estando ainda este falando, veio outro, e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito. 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. 20. Então Jó se levantou, e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. 21. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2. 1. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra, e passear por ela. 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. 5.
Porém, estende a tua mão, e toca ali nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. 6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. 8. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. 9. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. 10. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Namatita, e combinaram com doer-se dele, para o consolarem. 12. E, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. 13. E assentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó capítulo 3. 1. Depois disto abriu Jó a sua boca, e amaldiçoou o seu dia. 2. E Jó, falando, disse: 3. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. 4. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. 5. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. 6. Quanto àquela noite, dela se apodera a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, não entre no número dos meses. 7. Que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. 8. Amaldiçoem naqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. 9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pálpebras da alva. 10. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. 11. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre, não expirei. 12. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse. 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. 14. Com os 6 e conselheiros da terra, que para se edificam casas nos lugares assolados. 15. Ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata. 16. Ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz. 17. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. 18. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. 19. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor. 20. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo. 21. Que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. 22. Que de alegria saltam, e exultam, achando a sepultura. 23. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. 26. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó capítulo 4. 1. Então respondeu Elifaz o Temanita, e disse: 2. Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? 3. Eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. 4. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. 5. Mas agora, que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. 6. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus caminhos. 7. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, e semeiam o mal, cegam o mesmo. 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. 10. O rugido do leão, e a voz do leão feroz,
e os dentes dos leõezinhos se quebram. 11. Perece o leão velho, porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. 12. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. 13. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. 14. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. 15. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. 16. Parou ele, porém não conhecia sua feição, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia: 17. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? 18. Eis que ele não confia nos seus servos e os seus anjos atribui loucura. 19. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. 20. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. 21. Porventura não passa com eles a sua excelência. Morrem, mas sem sabedoria. Jó capítulo 5. 1. Chama agora a alguém que te responda. E para qual dos santos te virarás? 2. Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. 3. Bem via o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. 4. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. 5. A sua messe, o faminto a devora, e até adentro os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. 6. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. 7. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. 8. Porém eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. 9. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. 10. Ele dá chuva sobre a terra, e envia águas sobre os campos. 11. Para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. 12. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. 14. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. 15. Porém ao necessitado livro da espada, e da boca deles, e da mão do forte. 16. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. 18. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga, ele fere, e as suas mãos curam. 19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. 20. Na fome te livrará da morte, e na guerra, da violência da espada. 21. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação, quando vier. 22. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. 23. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. 24. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. 25. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. 26. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. 27. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouviu, e medita nisso para teu bem. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube, e ativar as notificações para receber a bênção de Deus em sua vida. Todos os domingos Deus tem uma palavra para você aqui no meu canal. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz e vitórias.